Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje já foi objeto de um programa de rádio nosso anterior, e eu gostaria de voltar à temática porque ela é muito importante. Existe um campo de discussão que tem sido levado somente para o lado religioso, e ele ultrapassa o lado da esfera meramente religiosa para inserir-se dentro de discussões filosóficas, políticas, culturais muito profundas, que é o campo dos monstros, dos prodígios, dos corpos monstruosos, das teratologias. Diariamente, a gente verifica nas mídias sociais uma profusão enorme de críticas e, ao mesmo tempo, de defesas de pessoas que pegam os seus corpos, submetem os seus corpos a cirurgias plásticas. Eu não estou me referindo às mudanças de sexo, né? Portanto, a questão do trans, né? Das pessoas trans. Eu estou me referindo à questão de você pegar o corpo humano e, através de uma sequência de cirurgias, transformar aquele corpo, metamorfosear o corpo de tal modo que o corpo adquira contornos de cavalo, gato, dragão, demônio, consoante, digamos, a preferência do indivíduo, não é? O que nós temos aqui? Nós temos aqui um campo de discussão que atravessa a história do Ocidente inteira, né? Quando nós vamos para o campo do cinema atualmente, por exemplo, a gente pensa no X-Men, né? Naquela série em que você tem uma série de humanos híbridos, porque eles têm um DNA que sofreu uma mutação, uma alteração, e essa alteração lhe permite mudar de forma, né? E depois ele volta para aquela forma primeva. Bem, qual é o campo de discussão que nós temos aqui? Nós temos um campo de discussão profundo que vem desde a filosofia. Aí ele atravessa todo o período medieval com a teologia, depois ele entra no campo de discussão da ciência, ele é trazido para o terreno político e, atualmente, ele transformou-se numa indústria, não é? Indústria mesmo, com uma legislação própria e com autorização dos governos ao redor do mundo para que governos, empresas, cientistas possam fabricar corpos, né? Então, ao contrário do que no Brasil, como essa questão tem sido tratada, eu já falei por diversas vezes sobre o tema do transhumanismo, né? Ou seja, da hiperciência conjugada com o transhumanismo. Então eu quero hoje trazer mais uma vez esse assunto à baila. Tem uma localidade na Inglaterra, que eu não me recordo agora do nome, onde vários ingleses resolveram que são felinos, são gatos, onças, leopardos, etc. E eles resolveram abrir mão da sua condição de humanidade, né, de seres humanos. E, portanto, eles comem comida de gato, mandaram fazer roupas especiais para terem uma pele de gato, digamos assim. Alguns procuraram recursos dentro do campo científico, né, da cirurgia plástica, para inserir rabo, inserir orelha, alterar o nariz, etc. Tal. Evidentemente que existe, digamos, uma legislação a partir do qual
dos chamados direitos da personalidade, que é em si uma legislação muito interessante, não é? E que foi utilizada simplesmente para que a ciência pudesse avançar sobre um determinado campo, a fim de que ela possa produzir corpos, né? Porque o que está em gestação dentro do mundo? O novo código de DNA humano, que vem sendo defendido pela ONU e pela Unesco, fala claramente, eu já falei sobre isso, já fiz post sobre isso, já fiz programa sobre isso, fala claramente que o DNA humano, produzido, portanto, por evolução biológica natural, digamos assim, pela natureza, que esse DNA tem uma falha e que, portanto, cabe às indústrias agora, portanto, cabe ao corpo técnico, científico, financeiro internacional, dar uma ajuda para a natureza e começar a aprimorar o DNA humano. A quantidade de filmes que tem saído, né, que vem falando exatamente sobre essa premissa, sobre essa temática, quer dizer, você produzir uma humanidade em laboratório, de você aprimorar determinadas qualidades, por exemplo, o olho humano não enxerga no escuro, então você vai inserir um tipo de retina que permite ele a enxergar no escuro. O ser humano não corre muito bem, então você vai alterar o DNA humano para que ele desenvolva uma habilidade de pernas que seja semelhante a um leopardo e vai por aí afora. Quer dizer, há uma profusão de livros, de filmes que têm sido lançados cada vez mais, exposições científicas, exposições fictícias, falando sobre monstros, né? E sobre como pode vir a ser o corpo humano modificado, quais seriam, digamos, as qualidades desse corpo humano modificado, sobre uma perspectiva científica, evidentemente, porque se você vai modificar o corpo, tem uma teoria que foi proposta para aquela modificação, tem um médico que executa o procedimento cirúrgico e você terá uma indústria, não é? Em relação àquilo. Há muitas décadas, muito antes deste processo chegar no ser humano, portanto de modificação genética, nós temos já desenvolvidos, a semente começou, digamos, o aval legal começou com a modificação genética de sementes, né? Os alimentos trans, a gente vai comprar um alimento, se você tiver no Brasil, se você tiver a letra T, né, na embalagem de um alimento, é porque aquele alimento é geneticamente modificado. Então, essa modificação genética dos alimentos, onde a Monsanto, por exemplo, saiu na frente, a Bayer, né, entre outras corporações, isso já vem há muitas décadas sendo feito. Uma vez que abra o precedente para modificação genética da natureza, abre-se o precedente para modificação genética dos corpos humanos, né? Bem, eu queria hoje, portanto, tratar da origem dessa ideia da monstruosidade, né? Quer dizer, hoje, quando nós estamos lidando com esse fato, que já tornou-se um fato cultural, né? A modificação de corpos. E dificilmente o ser humano hoje abre mão da modificação de corpos, porque ele veio apresentado por um processo de estética. Por exemplo, a pessoa tem um lábio, ela não gosta daquele lábio, ela quer colocar o lábio mais grosso, quer colocar o lábio mais fino, né? O indivíduo tem um cabelo que ele não gosta da cor do cabelo, então ele pinta o cabelo. Esses detalhes todos, que são detalhes aparentemente de uma estética simples, né, de uma estética superficial, ou mesmo detalhes de cosmética, se você tem uma cor de um cabelo, você não gosta do cabelo, você simplesmente pinta o cabelo. Então isso tudo faz parte de um processo que vem sendo desenvolvido há muito tempo.
No caso específico da história do Ocidente, qual é o grande campo de discussão? O grande campo de discussão aqui é o corpo humano. Não é? E antes do corpo humano, nós temos o campo de discussão do ser. Portanto, isso é uma matéria profunda da filosofia. Chama-se ontologia. Ontologia é a ciência do ser. Né? Eu também já fiz programas de rádio e em 2005 nós lançamos um livro do filósofo brasileiro Sérgio Luiz de Castilho Fernandes chamado Ser Humano. Né? Essa obra é uma obra única no gênero, porque o Sérgio propõe a recuperação do sentido da ideia de ser humano. Isso é uma coisa muito importante, porque há 200 anos nós não temos mais definição conceitual de ser humano. Então, o conceito de cidadão, todas as leis que foram feitas de 200 anos para cá, elas não são leis que falam ao ser humano. Conceitualmente falando, não existe mais conceito de ser humano. Existe alguma outra coisa e a própria filosofia simplesmente abandonou esse campo de discussão. Então, quando se fala em aborto, quando se fala em produção de corpos em laboratório, né, quando se fala em transhumanismo, quando se fala em cidadãos, essas discussões todas perdem completamente a validade e o sentido, porque o fulcro dela não existe mais, em termos de teoria. Quer dizer, o que é o homem? Né? Para você falar que um homem não é um gato, como por exemplo, repito, na Inglaterra, uma quantidade imensa de pessoas resolveram que não são mais humanos, eles são gatos. Aí você fala assim, teoricamente, o leigo, mas todo mundo sabe que um ser humano não é um gato. Acontece que a discussão não é simples assim, não é? Essa é uma discussão que ela tem que ser feita com base na filosofia, né, e na ciência. E na teologia, evidentemente. Então nós temos 3 campos distintos aqui que tem que entrar e cada um apresentar as suas discussões teórico-conceituais sobre o que é aquele ente, né? O que é o ser. No caso específico da filosofia, isso é matéria da ontologia. Né? Então este livro do Sérgio, que nós lançamos em 2005, ele faz um diálogo entre a ontologia e a antropologia. Né? De modo que nós não temos como avançar no campo de discussões mais profundas, repito, entre elas o aborto. Você está abortando o quê? Uma vida. Mas o que é a vida? A vida vai ser gerada ou ela vai produzir um corpo? Então há algo mais profundo nessa base, e muito mais profundo. E esse algo profundo foi abandonado, tanto pela religião quanto pela filosofia. A ciência nunca foi objeto de preocupação dele. Então o que eu quero trazer aqui para vocês, mais uma vez, é traçar um pouco esse histórico, não é? Da origem deste problema. Ora, o que acontece? Nós temos, digamos, 4 grandes autores na história do Ocidente, que são as 4 grandes referências que vão falar sobre, vão abordar o assunto da ontologia, e vão ser as grandes referências em torno das quais esse ponto vai vir a ser discutido posteriormente. Tá certo? Bem, um desses autores é Aristóteles. Na obra de Aristóteles, A Geração dos Animais, Aristóteles traz a noção de corpo monstruoso. Né? Especificamente, abre aspas, ele fala o seguinte: alguém que não tem semelhança com seus pais é, na realidade, um monstro, uma vez que, nestes casos, a natureza se desviou do seu tipo genérico. Aristóteles tem vários livros onde ele estuda a alma humana, o corpo humano, a história dos animais, né, e depois vem a geração dos animais. Então você tem uma sequência de obras. Ora, o que acontece? Ele apresenta aqui a monstruosidade não como sendo contrária à natureza. Hoje, quando você olha alguém que é deficiente,
digamos assim, deficiente físico, né? Ou quando nós olhamos para alguém que resolve que não é mais ser humano, mas é gato, você fala assim, bom, isso é contrário à natureza. Então, naquela altura, Aristóteles apresentava a monstruosidade. Os gregos admitiam a existência de monstros, certo? A hidra de Lerna é um monstro, uma sereia é um monstro. Um monstro é tudo aquilo que não é humano. Existe uma categoria, uma classificação própria para isso. Não vou entrar nesse assunto agora. Então Aristóteles apresenta a monstruosidade não como sendo contrária à natureza, né? Porque para ele atribui a origem dos monstros a uma causa natural, nomeadamente de natureza acidental, né? Para Aristóteles, os seres monstruosos são fatores extraordinários, destituídos de significado moral. Então essa interpretação científica, digamos assim, de Aristóteles, marca o início de uma tradição científica na abordagem ao problema da monstruosidade. Uma outra tradição que vai exercer uma grande influência na interpretação da origem do corpo monstruoso. Então, hoje, para discutir sobre o transhumanismo, nós temos que voltar a esses autores todos, né? Um outro autor clássico foi Cícero, né? Na sua obra De Divinatione. A abordagem de Cícero considera a ocorrência de monstros e de outros fenômenos extraordinários como uma marca de transgressão moral, né? Que é acompanhada de um presságio, de um castigo divino. Então veja que aqui nós já temos uma leitura sobre a monstruosidade ou sobre o corpo monstruoso, diferente de Aristóteles. Cícero já faz uma aproximação do monstro com a moralidade, né? E ao mesmo tempo, se apareceu um monstro em uma cidade que está comendo toda a gente daquela cidade e ninguém consegue vencer o monstro, como por exemplo as histórias de lobisomem. O lobisomem entra numa vila, come todas as pessoas. Aquilo, sob a perspectiva de Cícero, trata-se de um castigo divino para aquela vila, né? Porque aquela vila foi castigada porque efetivamente ela é detentora de algum tipo de transgressão moral. Bem, um outro autor muito importante também vai ser Plínio, na obra dele História Natural, né? E um autor católico vai ser Santo Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus. Santo Agostinho faz apelo à ideia de que os monstros são jogos da natureza, né? Para Plínio, os monstros são essencialmente exemplos da generosidade e da exuberância da natureza. Para Santo Agostinho, eles fazem parte da maravilhosa criação, da maravilhosa obra-criação de Deus na natureza. Então, Santo Agostinho descreve os monstros como maravilhas da natureza, tá? Então, aqui nós temos, veja, entre esses autores, Aristóteles, Cícero, Plínio e Santo Agostinho, né? Para esses autores, os monstros, um anjo é um monstro, um demônio é um monstro, né? A medusa é um monstro, a hidra de Lerna é um monstro, né? Um dinossauro, um dragão medieval é um monstro. Independentemente de você acreditar ou não nesses entes, e os antigos acreditavam, eles não eram uma fabricação literária, nem dentro da teologia, hein? Ou seja, eles eram classificados como entes, portanto, eles eram criaturas que existiam de fato. Este é um ponto fundamental para nós entendermos uma outra questão muito interessante. Esses 4 autores, portanto, que têm interpretações distintas da monstruosidade, portanto, a monstruosidade pode ter uma causa natural, ela pode ter uma origem na própria natureza, ou ela pode ter uma causa sobrenatural.
sob uma perspectiva religiosa, se os monstros foram criados porque Deus permitiu a existência deles. Não é? Bem, então o que vai acontecer? Durante o Renascimento e depois do Renascimento, nós teremos uma outra interpretação da monstruosidade no pensamento ocidental, ligado ao entendimento do que é o corpo, né? Porque Aristóteles, quando traz o pensamento da monstruosidade, essa monstruosidade discursa ou dialoga com a ideia de alma, né? Então os monstros são seres vivos, eles são entes vivos, animados, né? Evidentemente que a noção de alma e a noção de corpo alteram-se radicalmente ao longo dos séculos, e no Renascimento o homem vai sendo identificado gradativamente com o corpo, cada vez mais. A alma vai desaparecendo, ou ela vai sendo encaixada dentro do corpo, não é? Até que ela se torna eminentemente material, portanto o homem perde a sua parcela de transcendência e ele torna-se somente matéria, ele torna-se somente corpo. E a partir desse momento que ele se torna somente corpo, pronto, ele está evadido de qualquer ideia de espiritualidade. Portanto, o discurso religioso, a partir deste momento, é um discurso inócuo, não é? Porque ele é vencido pela ciência. A ciência e a filosofia também caem no materialismo abissal, porque a própria filosofia vai dizer também que a alma é matéria, né? Ela é corpo. E a filosofia, juntamente com a ciência, vão se contrapor à teologia, e também a teologia para de discutir as questões relativas à ontologia, né? Ora, então no Renascimento nós vamos ter um outro tipo de obra, né, ou de circulação dessa informação ou desses estudos, que vai ter dois formatos distintos, né? Nós vamos ter os chamados folhetos volantes, que são normalmente obras de autoria anônima, e nós vamos ter, que era direcionada a um público leigo, e nós vamos ter os livros escritos por humanistas. Muitos desses humanistas tinham formação médica, né? Então a gente vai ter um gênero de literatura, por exemplo, quando você pensa na literatura de cordel do Nordeste, ele é um folheto volante, né, que fala sobre monstros, por exemplo. Nem toda a literatura de cordel fala sobre monstros, mas tem a maior parte dela se refere a isso, feitos miraculosos, narrações extraordinárias. Então nós teríamos algo semelhante a uma literatura de cordel, que vai ser uma literatura destinada ao grande público, e nós teremos uma literatura erudita, né, uma literatura destinada a um público científico. Bem, então curiosamente, esta relação que vai se estabelecer entre um público leigo e, ao mesmo tempo, a medicina ou a ciência, ao apropriar-se do corpo, né, e ao construir uma narrativa enciclopédica culta, que explique a existência dos monstros, que explique a existência do mundo, que explique o que é a natureza, que explique o que é Deus, etc. Tal. Esta relação, portanto, entre a medicina, ou a ciência, e o cultivo de uma literatura popular vai dar origem, vai se relacionando uma com a outra, e vai dar origem, no início do século XX, por exemplo, a um culto literário tremendo sobre o corpo, né? Hoje em dia, por exemplo, esse culto do corpo, se a gente pegar a extensão das academias, academia normal, o indivíduo vai lá e malha o corpo, não é? Essas coisas todas do cultivo ao corpo estão relacionados a essa grande discussão que atravessa toda a história do Ocidente nos últimos 3.000 anos.
Tá? Então, o problema hoje do transhumanismo ou da hiperciência, ele é um problema muito profundo. Ele tem uma carga teórica conceitual muito poderosa, né? Agora eu queria trazer aqui uma outra perspectiva para vocês, que é o seguinte. Dentre os autores que estudaram a literatura do maravilhoso, do monstruoso, tem os monstros vistos como prodígios da natureza, né? Isso mais tardiamente. É importante frisar essa característica porque eu tenho lido e visto uma quantidade imensa de pessoas, sobretudo discípulos, alunos do Olavo de Carvalho e de uma falsa teologia, né, que tem falado verdadeiros absurdos a respeito de temáticas que envolvem cometas, estrelas, astros, aparições, monstruosidades, transhumanismo. Se essa gente conhecesse de fato a história do corpo no Ocidente, da relação do corpo com a alma, né, e das categorias ontológicas, filosóficas, de seres, dentro da filosofia e dentro da religião, essa gente não falaria tanto disparate como tem falado. E o problema de falar esses disparates é que eles perseguem as pessoas, perseguem mesmo, difamam as pessoas. Bem, nós temos os monstros na literatura, quando eles são tratados como prodígios. Nem todos os prodígios foram configurados como monstros. E nem todos os monstros eram encarados como prodígios. O que é um prodígio? A noção de prodígio compreendia os fenômenos extraordinários da natureza com origem sobrenatural. Tá? Guarde isso. Ora, a esses fenômenos, portanto, vai se associar a corporalização de transgressões morais graves, que vão ser acompanhadas do presságio, né, de um ou mais castigo divino, que vai incluir a peste, a fome ou a guerra. Nós vimos que havia, portanto, uma determinada concepção que quando o monstro aparecia, né, quando aquela maravilha aparecia, ele era considerado um mau agouro. Deus, aquele povo, havia feito algum tipo de transgressão moral, não é? A gente vê isso em Cícero, e a aparição de um monstro marca, portanto, o presságio de um castigo divino. Como é que esta obra de Cícero vai ser explicada na Idade Média? Vamos dizer, todo mundo deve se lembrar da peste negra, né, que abateu sobre a Europa. As grandes guerras, vamos pegar a Guerra dos 100 Anos sobre a Europa, vamos pegar a aparição de vários cometas. Tem inúmeros relatos de cronistas oficiais de várias coroas. A coroa portuguesa, por exemplo, é pródiga nesse tipo de relato, onde o cronista vê um cometa e fala que aquele terremoto, quer dizer, a aparição daquele cometa que antecedeu aquele terremoto, vamos dizer, o terremoto de Lisboa, foi antecedido por sinais e presságios. Então, a fome, a peste, a guerra, terremotos, cometas, erupções vulcânicos e outros acontecimentos funestos e raros, né? Por exemplo, um eclipse do Sol, isso era considerado um prodígio. Percebeu? Portanto, isso ultrapassa a mera esfera do estudo da astrologia em si mesma, né?
Quando os estudos astrológicos são feitos para determinar se um rei vai nascer sobre esta ou aquela conjugação celestial, se um rei vai nascer sobre esta ou aquela influência lunar, qual é a qualidade do Sol que estará presente naquele momento, qual é a conjunção dos planetas, a ignorância brasileira tem sido tão fenomenal em relação a esse assunto porque ela acha que isso trata-se de astrologia folhetinesca de jornal do século 20 e 21. Isso não tem nada a ver com essa astrologia folhetinesca. Esse campo de discussão é um campo de discussão muito sério. Muito sério. Né? Então, durante toda essa literatura, então vamos lembrar, Aristóteles, Cícero, Plínio e Santo Agostinho. Esses 4 autores vão dizer que os monstros e os prodígios têm causas naturais ou sobrenaturais. Portanto, são criados pela própria natureza ou têm uma origem divina. Foi Deus que criou, ou os deuses que criaram. Né? Então, nem todo monstro é um prodígio. Portanto, nem todo monstro, quando aparece, ele assinala um fenômeno extraordinário de origem sobrenatural que vai punir uma população. Percebeu? Às vezes um monstro aparece porque ele aparece. Então, e você vai ter prodígios, né? E os prodígios configurados como monstros. Então é preciso separar. Uma coisa é um monstro, uma coisa é um prodígio. Nem todos os prodígios foram configurados como monstruosos e nem todos os monstros eram encarados como prodígios. Mas esses 2 assuntos fazem parte da mesma temática. Quer dizer, nós estamos estudando as causas naturais ou as causas sobrenaturais daquela aparição, da aparição do monstro ou da aparição de um prodígio. Né? Então, vamos repetir, a noção de prodígio vai compreender fenômenos extraordinários da natureza de causa sobrenatural. Associava-se a esses fenômenos, então por que um terremoto se abateu sobre Lisboa? Sob uma perspectiva teológica, será dito que Portugal foi punido por Deus. Certo? Bem, e esses estudos vão acontecer mesmo. Vão dizer que Portugal sofreu o terremoto que destruiu Lisboa por completo, praticamente, porque o Marquês de Pombal havia expulsado os jesuítas de Portugal. Né? Você fala assim, isso entra no campo do lendário. Claro que não, é preciso entender a profundidade da discussão que está em pauta aqui. Né? Quando associava-se, portanto, ao prodígio a esses fenômenos extraordinários, vinha sempre a ideia acompanhada de que havia uma transgressão moral. Né? Então, há muitos casos em que a fome, a peste ou a guerra não são meramente problemas gerados pelo Estado, tá? Mas são, entre outras coisas, a noção de fenômenos extraordinários. Então, a fome pode ser considerada como um fenômeno extraordinário, a peste como um fenômeno extraordinário, a guerra como um fenômeno extraordinário, que vem a ser configurado como um tipo de castigo divino, não é? Que foi lançado sobre uma população. Veja bem, a destruição de Sodoma e Gomorra é algo mais ou menos do gênero, percebe? Você tem, portanto, um fenômeno extraordinário que foi anunciado. Se a cidade continuasse daquela forma, ela seria castigada. Então ela foi castigada. Né? Esse castigo, portanto,
foi acompanhado de um fenômeno extraordinário, de causa sobrenatural. Foi Deus que puniu Sodoma e Gomorra. Bem, nós temos também o aparecimento de prodígios, assinalando a última oportunidade para os pecadores se redimirem dos seus pecados. Então você tem os prodígios que vaticinam, por exemplo, um acontecimento, né? A vinda de um cometa pode prenunciar o nascimento de um Salvador, ou pode prenunciar a destruição de uma cultura. Isso é o aparecimento de um prodígio. Você tem um outro tipo de prodígio que pode designar que está avisando a população, quer dizer, é a última vez que eu vou te avisar que você está em pecado. Da próxima vez, o fenômeno extraordinário que vier sobre a população X, W ou Y vai destruir completamente a população. Então, nenhuma população é destruída ou castigada, divinamente falando, sem que ela não tenha sido avisada, longamente avisada, por profetas, por visionários, por místicos, por sinais, etc. Né? Então, os prodígios antecedem acontecimentos funestos. Portanto, eles avisam numa espécie de antevisão ou de previsão, né? Ou eles marcam, olha, é o último aviso antes da queda, né? Da destruição completa. Bem, esse aparecimento de prodígios, assinalando a última oportunidade da conversão dos pecadores, pode ser levado a cabo por acontecimentos funestos. Então, dentre esses acontecimentos funestos, repito, no rol desses acontecimentos, a gente elenca, por exemplo, os nascimentos monstruosos. Então, nasceu uma criatura completamente deformada. Alguns ouvintes devem se lembrar de que, alguns anos atrás, nasceu na Índia uma menina em que ela tinha vários braços e várias pernas. Né? Portanto, trata-se de um corpo monstruoso, vamos dizer assim, sob uma perspectiva literária. Né? Bem, dentro da cultura indiana, os pais consideraram aquele nascimento daquela criança uma bênção, porque, segundo eles foram abençoados por Shiva. Shiva é a divindade indiana, do panteão indiano, que possui vários braços e várias pernas. Então veja como nós temos uma diferenciação, né, entre culturas. Entre as tribos indígenas brasileiras, os gentios brasileiros, o indivíduo, quando nascia, ou mesmo os índios norte-americanos, quando nascia entre eles um hermafrodita, aquilo era considerado uma bênção para a tribo, porque o hermafrodita era, sob a perspectiva deles, a criatura mais pura. Então a tribo foi abençoada pelos deuses. Né? Sob uma perspectiva teológica, portanto cristã, o hermafroditismo é um corpo monstruoso. Ele será uma punição quase sempre, né? Um castigo. Ora, mas voltando, o rol dos acontecimentos funestos vai incluir, portanto, nascimentos monstruosos, terremotos, cometas, erupções vulcânicas, maremotos, né? Disto decorre que nós teremos uma sequência, uma miríades de literaturas que vão exatamente descrever nascimentos monstruosos, terremotos, cometas, lunações, né? Por que razão o céu estava naquela conjugação estelar e não estava em outra. Isso não se trata, repito, de um mero assunto da astrologia.
Esse assunto é absolutamente profundo e ele está relacionado à ontologia, né? Portanto, a um evento divino que foi mandado por Deus, ou pode vir a ser, por exemplo, obra do demônio. O demônio pode produzir a queda de um cometa, vamos dizer assim, né? Então, pode-se dizer que os monstros foram fenômenos extraordinários, muitos deles, interpretados como prodígios, mas nem todo monstro é um prodígio, e nem todo prodígio é monstruoso. Então, nós temos, repetindo novamente, a peste, a fome, a guerra, dentro de um ramo específico de literatura, ligado a essa questão do corpo, da ontologia, da relação com a alma, isso é considerado um castigo divino. Os terremotos, os maremotos, as erupções vulcânicas, as luas cheias, os eclipses, né? Isso são os nascimentos monstruosos e são considerados tipos de prodígios. Então esse entendimento é muito interessante e nós precisamos de tê-lo, porque o que vai acontecer é que tempos depois, em cima, portanto, dessa larga tradição ligada à monstruosidade, né, nós teremos o surgimento de um tipo de interpretação, não só do céu ou dos fenômenos, que são os fenômenos prodigiosos, com o advento da ciência, a ciência altera completamente essas interpretações, né? Então, os monstros estão presentes não só dentro do discurso bíblico, bem como em todas as mitologias. Tá certo? Ora, Santo Isidoro de Sevilha vai na mesma mão de Santo Agostinho. Ele vai dizer que os monstros são um prodígio mágico da criação. Eles não são contra a natureza, né? Então nós vamos ter, quando você pega, por exemplo, Marco Polo, em que Marco Polo descreve uma série de raças fabulosas na obra dele. Quando você pega mapas de cartografia medieval ou renascentista, onde você tem mapas desenhados, portulanos desenhados, marcando seres monstruosos dentro do mar, né? Quando você pega uma série de relatos de navegadores, de cronistas, né, de cientistas dentro do Brasil, descrevendo raças fabulosas, hoje em dia, o aluno, quando pega esse tipo de, ou leigo, quando pega esse tipo de leitura, ele fala assim, esse cara não sabia o que estava falando, inventou tal coisa para agradar o rei ou o nobre. Isso naquela altura não existia, não é? Ninguém inventava raças fabulosas. Então é preciso entender o seguinte, os monstros, que a princípio são individuais, e depois nós temos as raças fabulosas, não é? Que estão impecavelmente descritas pelas enciclopédias, pelas cosmografias, pelas histórias naturais, né? Pelos mundos das maravilhas. Isso fazia parte de uma realidade, né? Então hoje nós é que diferenciamos o mito da realidade. Esses monstros não eram uma fábula, hein? No sentido de serem uma invenção literária. Esses monstros eram tidos como entes verdadeiros. Tem inclusivamente legislação em Portugal, onde o rei fala que um imposto de uma determinada região que era povoada por seres marinhos
seres marinhos, eram homens do mar, que viviam dentro do mar como um homem marinho. Então, aquela região que era povoada por sereias, o imposto é do rei, não é do senhor local. Isso nos dá uma ideia de que, portanto, esse tema não era uma alegoria, né? De modo que a associação que se fará entre os monstros e tardiamente associando aquele corpo com algum tipo de moralidade, esta é uma construção filosófica e é uma construção que depois a teologia vai trazer para si. Tá bem? Mas essa discussão era uma discussão, portanto, muito profunda, né? E dentro desse campo de discussão profunda, o Renascimento vai alterar esse campo de discussão, porque depois os monstros passam a ser tidos como fábulas, e isso converge com a ideia do corpo no Renascimento, né? Mas o corpo no Renascimento vai modificando a ideia que se tem de corpo e de alma, vai caminhando paralela a isso uma visão teocêntrica, né? E uma visão filosófica, o corpo como organismo, até que se chega no século XVII, XVIII, aonde nós temos, com Saint-Hilaire, né, no Iluminismo, os monstros vão se naturalizar. Portanto, eles deixam de ser um ente real, não é? Como categoria ontológica, de sobrenatural, e passa a haver uma classificação de seres monstruosos baseados em dados morfológicos. Então, Saint-Hilaire, o pai e o filho, é quem iniciam os estudos sobre essas malformações. Daí surge a ciência da teratologia. Hoje, por exemplo, uma criança com Zika, né, em que ele tem o cérebro mal formado. Este estudo, ou esta classificação, ela surge exatamente de toda esta milenar discussão sobre a morfologia na origem dos monstros. Quer dizer, se os monstros são naturais ou se eles são sobrenaturais, né? Então, Saint-Hilaire cria o termo teratologia, que passa a designar, portanto, essa ciência. Bem, isso no século XIX. O que vai acontecer? Desde o início do século XX, através da ciência e da indústria, né, começou a haver uma manipulação em modelos de animais, portanto, um tipo de embriologia experimental, e junto com a genética, que foi contribuindo para a criação de várias anomalias ou malformações. Por exemplo, uma das características do Terceiro Reich é exatamente esse tipo de experimentação genética, não é? Portanto, você começa a produzir uma clivagem, uma alteração corpórea via laboratorial controlado pelo Estado. Este campo de discussão, ele abole completamente, portanto, você só pode fazer isso porque o homem não tem alma mais, né? Porque já foi abolido dentro da discussão da filosofia a ideia de ser humano, e você coloca o homem como um objeto do Estado, dirigido pelo Estado, controlado pelo Estado. O homem não é mais dono dele, né? O Estado é o dono e senhor dele. Então, em sendo o Estado dono e senhor, o Estado pode permitir que uma indústria, um laboratório, produza coração, produza fígado, tem um banco, um supermercado de cérebros, né? E chegar ao ponto de hoje você ter, por exemplo, seu coração tem um problema, coloca uma máquina ali no lugar do coração. Essas discussões todas que atingem diretamente a esfera dos valores da moral, não é?
essas discussões que avançam sobre as pesquisas biológicas, sobre as discussões da bioética, deveria avançar sobre as discussões da antropologia, da sociologia, né, da ontologia, ela vem na esteira dessa grande teoria, né, que foi sendo largamente desenvolvida, que fala sobre os monstros. Quer dizer, nós temos, repito, pelo menos 3.000 anos de discussão teórica, né? Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma situação extremamente complexa, onde os governos estão autorizando uma série de alterações morfogenéticas em plantas, animais e seres humanos, permitindo que o DNA possa ser patenteado, ou partes do DNA, transferindo, portanto, para o controle privado de determinadas empresas o processo de fabricação de corpos. A China já tem, por exemplo, um supermercado de corpos, né? Onde, dentro de muito pouco tempo, quer dizer, esse supermercado de corpos já atende uma grande parte do mundo científico, mas dentro de muito pouco tempo vai acontecer o seguinte: o sujeito está insatisfeito com a mão dele, ele vai lá no supermercado de corpo e compra uma mão, né, que é mantida viva. Então, no bojo dessa discussão, portanto, quando vem o transhumanismo, quando nós temos essas pessoas que estão fazendo alterações profundas na sua estrutura corpórea, e a parte disso, tanto a esquerda quanto os movimentos de direita também, quando eles encampam a ideia e colocam dentro da lei, né, que a lei pode permitir que a indústria, né, pode, de certa forma, tomar conta do corpo humano, evidentemente que é uma questão de tempo mesmo, para que a humanidade, a ideia de ser humano realmente desapareça, pelo menos o ser humano como era concebido pelos gregos originalmente, né, e como é concebido pela tradição católica, e mesmo o ser humano como é concebido pelas outras tradições, por exemplo, pela tradição budista, pela tradição tibetana, né, pela tradição vedântica. Então nós temos o mundo, o século XX, ele caminha para uma outra concepção de ser, né, em que pese a gravidade e a profundidade dessa discussão, ela vai alterar completamente toda a forma sociocultural como nós nos relacionamos. Completamente. Agora, a grande gravidade disso tudo reside exatamente no seguinte ponto: os governos estarem permitindo que as indústrias sejam donas dos corpos das pessoas. E isto só pode ser feito porque dentro dos dois grandes campos de discussão teórica conceitual, portanto dentro da filosofia, especificamente na área da ontologia, e dentro da teologia, não se discute mais o conceito de ser humano, né? Então, quando nós lançamos em 2005 o livro do Sérgio Fernandes, Ser Humano, um ensaio em antropologia filosófica, que está à venda na nossa livraria virtual, no site do IMUB, não havia esse campo de discussão dentro da filosofia, e não há até hoje. Ora, entretanto, o século XXI só terá algum grau de humanidade se nós recuperarmos o conceito de ser humano. Porque, veja, embora os governos estejam
abrindo legislações, isso não significa que o ser humano deixou de ser humano. Isso não significa que o ser humano não tem alma. O assunto pode não estar sendo discutido mais. Mas isso não significa que ele não está sendo discutido porque ele foi vencido. Não, ele não está sendo discutido por uma necessidade financeira. Porque entre o século XIX, o século XVIII, XIX e XX, nós tivemos um pacto real que foi firmado entre as indústrias e uma parcela do meio acadêmico. A gente vê hoje, por exemplo, os Estados Unidos. Grandes corporações financiam grandes pesquisas dentro das universidades, de tal forma que aquele pesquisador ele tem que acabar dando um contorno à sua linha de pesquisa, porque ele está sendo financiado por um conglomerado financeiro. Então criou uma linha muito tênue entre até que ponto nós temos uma discussão ética e uma ciência verdadeira sendo produzida dentro das universidades mundo afora, e até que ponto nós temos a fabricação de uma realidade. Essa discussão é uma discussão séria, é uma discussão muito grave, é uma discussão muito profunda. É lamentável que no Brasil esses assuntos, para facilitar determinados discursos ideológicos de disputa política rasteira, de combate a comunismo ou de não combate a comunismo, esses assuntos não sejam tratados com a devida seriedade, como ele merece. Então, o campo de discussão dos monstros ou dos corpos modificados, da chamada hiperciência, que é o nome moderno para onde nós temos esse deslocamento do tema que vem desde dos gregos antigos. Então, dentro do campo da hiperciência e da altíssima tecnologia, nós temos uma teoria que vai impactar na vida de todos nós, indistintamente, planetariamente. Bem, dito isto, era esse assunto que eu queria mais uma vez trazer para vocês, porque, por exemplo, o Brasil, do governo de Jair Bolsonaro, abriu completamente as comportas para todas as indústrias no campo agrícola que lidam com manipulação genética. Todas. Além dele estar destruindo o meio ambiente, uma política de destruição literalmente do meio ambiente, ele abriu toda uma legislação que permite os grandes conglomerados, produtores de alimentos transgênicos e de venenos, começarem a atuar dentro do país. No mundo, essas discussões existem e elas estão extremamente avançadas. Então, localmente, quer dizer, não é possível evitar a discussão, percebe? Mas um país pode, os governos podem simplesmente aprofundar essa discussão, transformando-a num apocalipse, ou levantar uma lebre séria, quer dizer, juntar filósofos, antropólogos, teólogos, cientistas e verificar até onde a ciência pode destruir o corpo ou a natureza em prol do mercado. Não é? Esse é o ponto. Quando em 2014 ou 2015, já não me lembro mais, eu dei duas entrevistas para o NBTV em Brasília, exatamente por conta de um projeto que nós tínhamos junto com o Museu de Anatomia de Brasília. Essa foi um dos questionamentos que eu trouxe lá naquela altura. Eu perguntei, a ciência pode fabricar corpos? Não é? Até que ponto a legislação
pode permitir o avanço da ciência sobre a fabricação de corpos. Então, isto não é algo que se resolve no grito. Isso envolve teoria, e teoria muito séria por trás. Envolve tecnologia, envolve ciência. Né? Vamos entender, portanto, a história dentro de um sentido mais alargado. Dificilmente os acontecimentos que nós estamos passando hoje foram gestados há 30, 40 anos atrás. No caso especificamente das discussões sobre o corpo, ou das discussões sobre valor, sobre moral, essas discussões em relação ao Ocidente, elas têm, repito, pelo menos 3.000 anos. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.